não vou ser tão longo, né? Penso eu, mas queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração e que está nas Escrituras, é claro, né? Em capítulo 22 do Evangelho de Lucas, versículos 31 a 34. Isso. Aí, se baixa... Não. Amém. Capítulo 22, Evangelho de Lucas, versículos 31 a 34. Eu quero falar com o microfone aqui na mão, porque às vezes eu ando de lado para o outro, né? E não dá para me ficar aqui assim. Né? Amém. Vamos ver então. Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conhece, antes que o galho cante. Queria exortar os irmãos, né, a prestar atenção nisso. Tome cuidado, antes que o galo cante. Amém? Esse foi o sinal que Jesus deu para Pedro, né? Que haveria de negá-lo 3 vezes antes que o galo cantasse. Eu queria falar sobre esse personagem Pedro, um pouquinho, né, sobre ele, né? Como que esse homem foi, quem era esse homem e como que ele foi transformado, amém? E como que ele foi transformado. A tese aqui que eu quero colocar é um pouco chocante, mas é verdadeira, né? Satanás, como que Satanás pode ajudar no discipulado, né? No fato de você estar sendo discipulado, como que Satanás pode ajudar nisso, né? A minha filha ficou um pouco escandalizada quando eu disse isso para ela, né? Satanás ajudar? O que é isso, né? Ele não quer ajudar ninguém, né? Mas Deus usa também Satanás para que nós possamos ter vitória sobre nossas tentações e provações. Deus usa também as coisas que Ele tenta fazer para mudar nossa vida, para mudar nosso caráter. E nós podemos ver nesse texto que vou comentar aqui, não é? Nós falando sobre Satanás, né? Hoje é interessante em nossos dias que quando alguns líderes católicos, evangélicos, são perguntados, às vezes na mídia, principalmente mídias que não gostam muito do evangelho, né? Se acreditam que o diabo existe, né? E parece hoje que o diabo está escondido, né? Parece que assim que ele não está aparecendo muito, né? Assim, no mundo, assim, na realidade da vida, e parece que outras coisas estão assumindo o lugar dele, né? É que Satanás, primeiro, ele gosta de agir nas trevas, na escuridão das trevas, né? Lembra-se que o anticristo será revelado em ocasião oportuna, quando o mundo estiver propício para que ele seja manifesto. Então ele vai ser revelado nessa ocasião como expressão máxima do mal, né? Então a história está caminhando para esse sentido. E qual é a resposta às vezes desses
dessas pessoas. Eles dizem assim, não, o mal é algo assim que está nas minhas ações, nos meus atos, na minha consciência, quando eu penso alguma coisa que não corresponde àquilo que é verdadeiro, então isso é o diabo. Parece que essa resposta é uma resposta correta, em certo sentido ela ela é correta, mas ela anula a existência de Satanás como um agente do mal. E que isto provoca? O que isso pode nos levar a entender? Que se Satanás não existe como agente do mal, o mal está em outras coisas, em outras estruturas da sociedade que precisam ser combatidas. E aí o homem tenta vencer o mal sem a ajuda de Deus. E porque o mal não está no mundo como um agente pessoal que influencia as estruturas da sociedade. Então, se o mal não existe como pessoa, se Satanás não existe como pessoa, então a queda do homem e a natureza caída do homem não está mais em discussão. Então, o pecado também não está mais em discussão. Não é? Tudo o que nós temos hoje é preconceito só. Não é? Pecado, preconceito, crime, enfim. Não há mais a ideia de pecado, de oposição a Deus, de natureza caída, de inclinação para o mal. E, na verdade, tudo isso está aí presente. Né? Tudo isso está presente. Estou falando isso de maneira mais simples para vocês entenderem que quando a gente desfoca a causa do problema, a gente dá outra solução para ele. Entenderam isso? Quando a gente desfoca a causa do problema, nós damos solução diferente para o problema. Não é? Então, hoje está se tentando criar uma sociedade perfeita em todas as dimensões, mas sem a intervenção de Deus e ignorando a ação do mal. As contingências de uma realidade que está corrompida pelo pecado. Entenderam? Então, preste bem atenção nesse foco, porque é importante entender a nossa transformação também. Né? Sobre Deus, então, né? No caso. E Deus? Como que a gente conhece a Deus? Né? Só para também, como introdução aqui, né? Conhecer a Deus. A Bíblia diz assim, que Jesus, lá em capítulo 17, versículo 3 de João, diz assim, né? Que a vida eterna é essa, a vida eterna. A vida eterna não como uma extensão só, a vida eterna como qualidade de vida. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti como verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Esse conhecer é diferente do conhecimento do pensamento grego que nós herdamos, não é? Que é um pensamento mais racional, um assentimento do intelecto em relação a uma realidade. E a realidade aqui é Deus, não é? Então você crê porque você mentalmente você assimila essa ideia de que Deus existe, mas você não o conhece. Porque esse conhecer está numa dimensão de sobrenaturalidade. Pense assim, que conhecer a Deus, não é ter, na verdade, reproduzir dentro da nossa consciência interna algo que reproduz em nossa experiência como realidade de viver, não é? Conhecer a Deus é um pacto que a gente faz, é uma aliança e é um relacionamento. É uma intimidade. Então, conhecer a Deus é como você pode dizer para alguém assim: olha, antes de você fazer um pacto ou uma aliança com alguém,
no caso de um jovem, uma jovem, conheça bem. Não se precipite em apenas agir pela aparência, mas conheça. Mas conhecer o quê? Conhecer o quê? O que vê? Não, conhecer o que não se vê. Que é conhecer a interioridade, conhecer o caráter, conhecer a virtude, conhecer os valores. Amém? Então, conhecer a Deus é penetrar nessa dimensão que Deus se revela Ele mesmo a nós, o que Ele é, o que Ele quer, como que Ele pode nos transformar, como que nós podemos conhecer a nós mesmos com as nossas limitações e podemos ser transformados por Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, mediante a fé. Amém? E praticar boas obras. Como que a gente conhece a Deus nesse sentido? Não é? No hebraico, a palavra iada, né, que traduz conhecer a Deus, tem esse sentido de conhecer por relação, por intimidade, por vivência. Não é? Deus mesmo fala a Abraão, lá no capítulo 17, Abraão possivelmente estava com essa intensidade no seu coração de ser perfeito. Todos nós temos essa dimensão de queremos ser perfeito e às vezes caímos no perfeccionismo, né? Mas todos nós queremos assim pensar assim: como que eu posso melhorar? Como que eu posso agradar a Deus, né? Como que eu posso realmente alcançar a plenitude da graça de Deus? Como que eu posso aferir essa ideia de que Deus é bom e é bom na minha vida, é bom na minha experiência, não é? Essa madrugada eu estava em oração e no livro de Provérbios Deus falava comigo sobre assuntos particulares da minha vida que precisava de mudança e eu não conseguia dormir. Eu levantei, fui orar e Deus falou comigo, aí eu dormi, tranquilo. Amém? Então, é assim, é uma coisa assim da vida, da intimidade, da relação. Amém? Deus disse a Abraão assim, né? Anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Foi o que Jesus disse ao jovem rico, na verdade, e ele rejeitou. Quer ser perfeito? Segue-me, né? Anda comigo, me conheça, saiba quem eu sou, saiba o que eu pretendo da sua vida, saiba quais são as minhas palavras, que são palavras de vida eterna, quais são os mandamentos. Os mandamentos de Deus não são penosos, são vida para nós. Saiba dessas coisas, porque ele queria ser perfeito com base na lei. E na lei, ele foi questionado por Jesus, ele achava que ele era realmente alguém que não precisava de mais nada, mas ele estava no coração inquieto e pergunta a Jesus, né, o que faço para ganhar a vida eterna? Então ele sabia que tinha uma vida eterna e ele queria essa vida eterna, mas ele não se satisfazia apenas com os aspectos legais da lei. E muitas vezes também nós não ficamos satisfeitos conosco mesmo, porque somos zelosos de uma religiosidade só externa que não capta a nossa experiência mais íntima. Amém? Você pode dizer amém a isso? Amém? Então, conhecer a Deus é assim. Jesus, Pedro aqui, eu queria também dizer, antes de que vocês fiquem intimidados com Satanás, não é? Ainda falando sobre ele mais um pouco, que existem 3 condições para que nós possamos vencê-lo, né? Porque são as áreas que ele atua. Primeiro, sobre ele, sobre a pessoa dele. Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus. Amém? Nossa vida deve estar em todo tempo, em todo momento, sujeitos ao que Deus manda na sua palavra. Amém? E não adianta nós queremos
justificar nossos erros por razoabilidade. Às vezes nós achamos que numa relação conturbada com alguém, de conflitos e de percepções que a gente tem sobre as pessoas e de conflitos que nós temos, que as razões que nós temos são suficientes para mudar nosso coração. Não. O perdão, o negar-se em si mesmo, o abrir mão, o ceder, o confiar na justiça de Deus. Amém? Essa é uma das coisas que Deus me falou nessa manhã, né, sobre confiar nele. Confiar nele. Você confia no Senhor? Amém? Deus é confiável? O que acho? Deus é confiável? Ele não explica isso, não. Nós temos que crer. Amém? Ele não dá assim, explicações sobre isso, não. Né? Nós temos que as explicações dele estão nas atitudes, estão nos atos, estão na revelação que ele faz de si mesmo a nós. Deus é bom. Amém? Deus é bom. E nós precisamos ter convicção. Deus é bom. Diga assim, Deus é bom. Amém? E o que você pode esperar de uma pessoa boa? Não é? Tudo que é justo, tudo que é reto, tudo que está numa dimensão de que seja propícia a nós. Alguém que é bom, não há que se esperar nada de mal nele, não é? Deus é bom. Amém? Sujeitai-vos a Deus. Amados, naquilo que conhecemos de Deus, nós precisamos estar sujeitos. E naquilo que nós não conhecemos, nós precisamos caminhar para conhecer. Através da palavra, através do ensino, através das pregações, através da convivência, através das circunstâncias que Deus prepara para que nós conheçamos melhor a Ele. Eu não cheguei ainda no assunto, vou chegar, tá? Estou ainda na introdução aqui. Outro lado, o mundo nos atrai. Né? Como o mundo nos atrai, né? Vocês já viram as propagandas das Betes hoje? Não é? É interessante que antigamente se fazia propaganda, né, de creme dental Gessi, né, coisas assim que nós podemos comprar, que era de uso para nós na convivência diária, né? Os recrames, os chamados recrames, né, que a gente falava, eram todos assim de coisas simples, que a gente podia comprar, né? Não sei o que, Grostora lá, não sei o que era. Lembra dessas propagandas? Os mais velhos, tá? Lembra aquelas propagandas? Agora, as propagandas de hoje, todas elas não estão no limite das nossas condições de comprar, não é? Ou aquelas que oferecem oportunidade de você resolver seus problemas automaticamente. Se tornou, até Deus é usado para atender automaticamente nossos desejos de prosperidade. E aí também vem as propagandas da televisão, das mídias sociais, dizendo para nós que nós podemos alcançar coisas que não, são inalcançáveis para nós. Não é? É carro, é coisa assim que nós não podemos nem pensar em comprar. Não é? Então, e essas propagandas estão querendo criar em nós um desejo de alcançar patamares inalcançáveis, inatingíveis e mexer com a nossa fé. Mexer com a nossa fé. Parece aquela moça bonita, né? Aquelas homens rindo, aquelas famílias perfeitas, né? Todas oferecendo assim riqueza, propriedade, apartamentos, tudo
em limites que não são acessíveis a nós. Não são acessíveis a nós. Aí você vai lá para o YouTube e você acha alguma coisa assim, né? Que você pode comprar, que é necessário, porque precisa, creme dental, enfim, coisas assim que nós usamos no dia a dia, né? Para a nossa sobrevivência. Mas esse mundo, ele cria uma ilusão. A Bíblia fala sobre isso lá na parábola do semeador, né? Sobre a questão da fascinação que as riquezas exercem sobre nós. Nós ficamos fascinados com as possibilidades, com as coisas. Então veio o jogo, a ver as betes agora, né? E as betes é uma propaganda muito forte, não é? Mexe com as emoções, né? Para as pessoas jogarem, ficarem ricas, não é? De um dia para a noite. E agora foi proibido artistas, influencers e jogadores fazerem influenciarem, né, com essas propagandas, porque se eles fazendo assim, havia muita corrupção, até jogos encomendados, né, por jogadores começavam a entrar e apostas que eram, na verdade, corrupção, né? Então nós estamos num mundo assim, um mundo que nos atrai, né? Quem gostaria de ir em Dubai? Não é? Um mundo que deixa-nos assim fascinados. Um mundo que apresenta todas as possibilidades de perfeição. Um mundo que abandonou Deus. Um mundo que ignora Deus e a vontade de Deus. Como que vencer isso? Se nós crermos que Jesus é o Filho de Deus. João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Essa é a fé que vence o mundo. Se crê que Jesus é o Filho de Deus. Mas crer aqui é aquele conhecer que eu falei no começo. Crer, ele falou assim, a vida eterna é essa. A vida maravilhosa, a vida eterna, a vida que excede, que transcende, é a vida eterna. E a vida eterna é conheço a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Andar com Ele, viver com Ele, seguir a Ele, ser discípulo. Amém? Nós não somos chamados para outra coisa, nós somos chamados para ser discípulos e fazer discípulos. Quem concorda? Amém? Somos chamados para sermos discípulos e fazer discípulos. Somos chamados para uma grande obra, como disse Neemias, no livro de Neemias. Quando tentaram interromper a sua obra, ele falou assim, eu tenho uma grande obra por fazer. Deus está fazendo uma grande obra. Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, todas as nações representadas. Deus e nós somos aqui parte desse projeto. Estamos construindo junto com Deus esse projeto. Amém? Então, essa é a maravilha do Evangelho. E para vencer a carne, Gálatas 5,19, andai no Espírito. Oração, amados, não é? Oração, comunhão com Deus. Andar no Espírito, jamais satisfarei as concupiscências ou inclinação natural da carne. Essa é promessa de Deus. É o poder de Deus que nos transforma. E nós temos aqui, amados, uma coisa impressionante que talvez a gente não possa não entender.
Mas Jesus Cristo intercede por nós. Ele intercedeu por Pedro aqui, estando aqui, ele falou assim: eu roguei por ti para que tua fé não se desfaleça. E ele continua nos céus, lá conforme o livro de Hebreus diz, ele continua intercedendo por nós. Amém? Diretamente ao Pai, ele está intercedendo por nós. Talvez nós não sabemos quantas coisas ocorrem na nossa vida que é pedido, pedido de Jesus, intercessão de Jesus como nosso sumo sacerdote, intercedendo a Deus a nosso respeito. Cuida dele. Olha que maravilha. Esse sumo sacerdote não está lá no céu assim, esperando o mundo acabar para depois ele vir. Ele já está lá intercedendo por nós. Amém? Outra coisa, o Espírito Santo intercede por nós. Romanos 8, 26. Nós não sabemos orar como convém. Nossas orações, às vezes, não conseguem ultrapassar o teto. Nós não conhecemos, às vezes, a vontade de Deus numa situação específica. Mas devemos colocá-la diante de Deus e orar. E o Espírito intercede conosco com gemidos inexprimíveis, porque Ele conhece a mente de Deus, porque Ele é Deus. Amém? E nós somos sacerdotes, podemos interceder uns pelos outros. Amém? Olha só, que guerra de intercessão que nós temos a nosso favor. O Filho, Jesus, à direita de Deus, intercede por nós. O Espírito Santo intercede por nós. E nós podemos interceder uns pelos outros. Amém? Que coisa, que poder, que coisa maravilhosa que nós precisamos ter consciência disso. Precisamos não viver fazendo das circunstâncias um problema para nós, mas um motivo de crescimento. Alguém disse assim que um cristão é alguém que anda aqui escutando a eternidade. Amém? Anda aqui nesse mundo ouvindo a eternidade. Não é isso que diz lá em Colossenses capítulo 3? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Ele está sentado à direita de Deus, porque a nossa vida está oculta nele, e quando ele se manifestar, nós seremos manifestados com ele. Amém? Amém, amados? Que Deus nos abençoe. Agora, vamos entrar um pouquinho em Pedro, né? Pedro era um homem impulsivo. Uma pessoa impulsiva, às vezes é precipitada. Não é? Ele toma decisões baseadas nas suas percepções. Mas, às vezes, ele é um líder também. Não é? Ele tem qualidades. E o diabo, acho que viu isso. Falou, esse homem aqui é bom para usar ele. Não é? Então, nós podemos ver a impulsividade de Pedro quando o próprio Jesus falou para ele que... No versículo 31, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás os reclamou para vos peneirar, e eu roguei por ti e tudo mais. Mas Pedro respondeu assim. Pedro ignorou totalmente as palavras de Jesus e disse assim: eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Aleluia. Hã? É comigo mesmo, pode deixar. Não é? Um cara decidido, um cara assim, que bom esse cara, que essa pessoa assim, tão líder, né, tão assim, convicta de si mesmo, esse é o cara.
O Satanás olhou assim, falou, esse é o cara. Né? Hã? É. Lá em Mateus 16 também, quando Jesus disse que ia sofrer, ainda sua ida a Jerusalém, na mão dos anciões, dos escribas, das autoridades religiosas, ele sacoleou Jesus e falou, não permita que isso te aconteça. Jesus falou assim, arreda para trás de mim, Satanás. Não é que Satanás estava ali presente, mas Satanás está presente, certo? Nas questões, por exemplo, que contraria a vontade de Deus. Pode ser que até estava ali, entendeu? Mas o texto não diz isso. Arreda para trás de mim, Satanás, porque Satanás cogita das coisas do homem, Satanás cogita das coisas da carne. Ou seja, toda vez que nós cogitamos das coisas de uma natureza caída, nós estamos nos aliando àquele que agiu no Éden e que corrompeu toda a natureza humana. Satanás, o adversário de Deus, para trás de mim. Pedro deve ter ficado assim, estranhou isso aí, acho que ele estranhou. Deve ter discutido um pouco ali, né? Pois bem, então você vê essa impossibilidade. Mas Pedro também era um líder. Ele era um líder. Tanto é que, lá em Atos capítulo 2, versículo 14, quando depois da descida do Espírito Santo, ele se levantou com os 11, mas ele que pregou no dia de Pentecoste, e quase 3.000 pessoas se converteram. Oh, que homem, né? Transformado e mudado aqui, e se converteu no sentido de que ele conheceu melhor a realidade, vencendo aquela tentação depois, quando ele se arrependeu. Então, o que a Bíblia diz a respeito disso, né? No versículo 34, que Satanás reclamou, né? Reclamou. Sabe o que é reclamar? Satanás pediu Pedro para ele, né? No sentido de atraí-lo para ele. Porque viu nele uma característica boa, né? De líder, nessa impulsividade dele, ele era também um líder. Por que Jesus não falou para Pedro assim, você é muito impulsivo, Pedro, toma cuidado? Porque as pessoas não têm essa noção de, quando você categoriza ela, que ela é assim, ela não tem essa noção. Porque se ela conseguisse ver isso, ela não faria o que ela faz. Né? Um dia eu estava perguntando para o João Fernando, numa vinda de Ribeirão Preto, sobre uma situação que nós tivemos lá no encontro. Eu era presidente da regional, né? E uma situação que nós tivemos ali. E eu perguntei para ele por que as pessoas não me contestavam, né? Eu trazia eu sempre tive a seguinte ideia, João, agora você vai perceber, né? Quando eu vou dirigir uma reunião, eu já tenho a pauta. E já tenho alguns pensamentos acerca da pauta, porque quem vai dirigir uma reunião não pode ficar no escuro. Ele tem que saber o que ele quer e o que se pretende fazer. Mas vai trabalhar com o consenso das ideias dos outros também. Mas as pessoas não falavam nada e as coisas iam sendo feitas conforme eu falava, né? Mas eu não fiquei contente com isso, né? Aí eu perguntei para o João Fernando, João, por que as pessoas não falam nada? Né? Está tudo bem. Ele falou assim, é porque você intimida. Eu falei assim, mas eu não achava que eu intimidava, você entendeu? Na minha concepção, eu não tinha não tinha a menor ideia de que minha forma de falar, de expressar, de colocar o problema, eu era
Aí eu vim entender mais tarde. Eu era muito assertivo, né? Demasiadamente assertivo, né? De tal maneira que você fala alguma coisa, as pessoas falam assim, se eu contrariar aquilo que ele está falando, ele vai haver um problema, né? É melhor não falar nada. Aí a gente começa a aprender que, olha, temos que ser mais aberto, mais condescendente com as coisas, né? Mais humilde. Porque a gente a gente não enxerga assim. É preciso que, às vezes, uma situação ocorra para que a gente possa ser questionado acerca daquilo que nós somos. E Pedro não tinha essa consciência de que ele era impulsivo, não. Ele achava que ele estava certo. Ele achava que ele estava agradando a Jesus na causa. Eu estou pronto, pode contar comigo. E Jesus queria tratar de algo que não dava para explicar para ele. Ele tinha que passar pelo problema para saber. E quando ele foi confrontado ali no Sinédrio sobre quem ele era, e disseram que ele era um dos seguidores de Jesus, aí ele negou Jesus. Aí ele percebeu que Jesus falou para ele: tu me negarás 3 vezes antes que o galo cante. Aí Jesus passou por ele e olhou para ele. Aquele olhar de Jesus, né? Deu para entender? Eu estou tentando aqui interpretar, né? Passou por Jesus, passou por Pedro, e então? Aí Pedro chorou amargamente. E Satanás perdeu. Porque Pedro percebeu o quanto ele era impulsivo. Jesus não repreendeu Satanás, como muitos pentecostais fazem, né? Jesus não falou assim, está repreendido, você não vai tentar meu servo. Jesus falou assim, eu roguei por ti. Então, na vida comum nossa, ele vai estar sempre sendo alguém que vai estar nos acusando diante de Deus. Até porque quando você quer ser perfeito e você não é, ele vai fazer como fez com Jó. Olha, veja lá, né? Se você tirar todo dele, ele vai te negar, não é? Por quê? Porque Deus queria fazer algo com Jó. E Deus fez. Jó era um homem temente a Deus. Mas dentro daquela perspectiva da época no Oriente Médio, em que as coisas, que a justiça era meramente retributiva. Era uma consciência que eles tinham na época, que se chovesse, Deus choveu. Se não choveu, porque Deus está com um problema com a gente. Ou seja, a justiça retributiva era aquilo, se você fosse bom, Deus retribuía. Claro que tem alguma coisa de verdade nisso, mas não é assim, a vida não é assim. As coisas não são assim. E Jó teve aquele confronto com os amigos dele também, que pensavam como ele. Que pensavam dessa forma. Ele tinha pecado. Porque se Deus não estava... Se ele estava tendo todos aqueles problemas, é porque ele tinha pecado. Alguma coisa não estava certa na vida dele. E Deus silenciou. Ficou quieto. Jó chegou no último estágio da vida dele. Mas no final ele diz assim, eu te conhecia
só de ouvir. Mas meus olhos te contemplam. Agora, meus olhos te contemplam. Foi retribuído tudo para ele o que ele tinha perdido. Ele não perdeu a esposa passou apertado também. Imagine ela na situação, né? Com as perdas todas que ela teve, inclusive do marido. Ninguém fala da mulher de Jó. A mulher Jó também foi testada aí. Os filhos não foi dado em dobro, porque ele não perdeu os outros. Os outros estavam com o Senhor. Mas ele teve outros filhos, filhas de volta. Amém? Deus sempre tem algo melhor para nós. Pensa assim. Deus, em todas as nossas circunstâncias e situações, sempre Ele tem algo melhor para nós. E Ele deixa a gente passar por aperto. Não desanime. Não desista. Continua firme. Amém? Jesus roga por nós. O Espírito roga por nós. Hebreus 7:25, Jesus roga por nós. Ele intercedeu por Pedro. E isso é necessário para o aprendizado do discípulo. Amém? É necessário que nós passemos por certas situações para que a gente aprenda. Eu falo isso de experiência própria também. Muitas vezes eu questiono Deus, né? Tem horas que a gente pensa assim, quando surgem os problemas. O Senhor que é dono dessa obra aí, o Senhor que se vire, né? Por que eu tenho que resolver essas coisas assim? Estou fora. Né? E Deus deixa a gente falar assim com Ele. Sabe por quê? Você tem que passar até pela própria exaustão das suas expectativas erradas. Das coisas, da forma, da maneira, do tempo, da situação. O discipulado não é só uma metodologia de ensino sistemático. O discipulado é um processo da vida, em que a experiência de alguém pode te ajudar a caminhar em algo que você não tem experiência ainda. Por isso que Jesus falou para o jovem rico: vende tudo que tem, que esse é o seu problema, né? Depois segue-me. Não é todo mundo que tem que fazer isso. Mas para ele o problema era esse. Por quê? Porque quando Jesus falou, quer ser perfeito? Vende tudo que tem, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Ele ficou triste, porque era dono de muitas propriedades, não queria abrir mão delas. Ele não entendeu que Jesus tinha algo muito maior do que as suas coisas. Amém? Pedro foi tentado naquele lugar e o galo cantou. Mas quando a gente vê lá em capítulo 21, 18, de 15 a 16, como Pedro foi transformado. Jesus estava junto com João, né? E João era, segundo dizem, o discípulo amado, né? Que João era o João aquele cara afetivo, né? Aquele cara afetivo, aquela pessoa assim que encanta pela sua gentileza, né? Sabe quando os evangelhos de João foram escritos? Na sua velhice, né? O evangelho de João, no ano 90 para diante.
até Apocalipse. E que cada coisa que João diz ali, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória como unigênito do Pai. Nossa, aquele homem que andou com eles era o Verbo que fez que criou todas as coisas. Meu Deus, como que pode ser uma coisa dessa? Ou isso é verdade ou é uma loucura? Quando você lê o Evangelho de João, você fica encantado. E Jesus, depois eu coloco o João na história, mas Jesus estava conversando com Pedro. 3 vezes Jesus falou com ele: tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Não se preocupe com o uso das palavras aí. Se preocupa com os fatos. Até que ele disse assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Ele aprendeu. Apacenta as minhas ovelhas. Aí houve uma discussão ali, uma situação ali, sobre a questão sobre se João ia permanecer até a vinda de Jesus, se Pedro não, né? Por quê? Aí Jesus disse assim: não te importas que ele viva até que eu venha, não é? Quem revelou o Apocalipse? Apocalipse traduz a vinda de Jesus e todo o drama da história, com consumação de todas as coisas. João viu isso. Mas e Pedro? Pedro foi martirizado em Roma. Por quê? Porque ele amava as ovelhas. Porque ele mudou. Porque Jesus disse naquele momento que isso ele estava dizendo com respeito à morte que ele havia de morrer. Ou seja, quando tu eras mais novo, tu te cingia a si mesmo, ou seja, fazia as coisas como você queria. Mas quando fores mais velho, outro te tomará para a mão, Jesus, né? E te cingirá. Isso significando o tipo de morte com que ele havia de morrer. Ele morreu por causa do Evangelho. Ele morreu por amor a Jesus. Ele morreu por cuidar e apacentar as ovelhas de Jesus. Esse é o chamado do Evangelho. Deus quer mudar a nossa vida. O diabo só vai dar uma ajudazinha, viu? Mas Jesus está intercedendo por mim e por você. Amém? O Espírito Santo intercede por nós. Nós podemos orar uns pelos outros. Paulo rogou isso, falou assim: eu rogo que vocês orem por mim, para que seja aberta a porta e eu anuncie o Evangelho para as pessoas. A nossa oração está sendo acumulada para o final também. Lá em Apocalipse diz isso. A nossa oração uns pelos outros tem uma importância capital nas nossas relações. Deixa eu ver se eu digo alguma coisa aqui. Mas alguém disse que não era possível aceitar a conduta de alguém da maneira como ele conduzia. Eu falei: olha, quanto aos fatos, eu vou sempre falar com ele. Agora, quanto às motivações, eu vou orar. Porque eu não posso ter uma percepção
e confiar plenamente nelas. Temos que orar antes, porque a gente se engana a respeito da gente mesmo e das pessoas e do próprio Deus. Mesmo assim, com todas as nossas debilidades e fragilidades, Deus está conosco. Nada poderá nos separar do amor de Jesus. Amém? Louvado seja Deus.